E ele fala uma outra coisa: Jesus nunca removeu o apetite por grandeza de nossas vidas. Ele redefiniu a grandeza. Isso o Bill Johnson que está falando. Jesus nunca tirou de dentro de nós o apetite por grandeza. Ele redefiniu a grandeza. E qual exemplo? Os discípulos estão diante de Jesus e perguntam: quem será o maior no reino dos céus? Eles tinham um apetite por grandeza, eles desejavam grandeza. Mas Jesus não falou para eles, os recriminou, ou xingou, seja lá o que for, ou orou naquele momento: espírito de grandeza, sai deles, como muitos fariseus fazem. Não, ele redefiniu o que era grandeza. Ele disse para eles: aquele que quer ser o maior, seja o menor, seja o que mais serve. E aí, esta é uma maravilha. Deus não tirou de dentro de nós o desejo de sonhar, e sonhar com coisas grandes. Todos nós sonhamos com coisas grandes, e isto é lícito. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós muitas vezes, como filhos, temos medo ou vergonha, ou não entendemos, ou nos recriminamos por sonhar com coisas grandes. Abraão não estava deixando de sonhar. Ele queria um filho. Ele tinha 75 anos, era impossível naquele momento. E ele falou com o pai. E o pai o leva para fora e fala: Abraão, sonha. Você está pedindo um, eu vou te dar um infinito. Tem um outro trecho muito interessante de Mateus 2. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente. Você tem alguma ligação de estrela? Eu quero sonhar ou criar uma metáfora de que as estrelas são os nossos sonhos. Porque nós precisamos seguir um sonho para chegar onde Deus quer nos levar. Nós precisamos olhar para o céu e lá está os nossos sonhos. Eles são altos, eles são grandes, eles são difíceis de alcançar, eles estão distantes no primeiro momento, mas eles nos guiam para um local, para um objetivo, para um ponto que Deus colocou nos nossos corações. E não importa, ou melhor, é claro que é um sonho grande, porque se não for grande, não é de Deus. Não se sinta mal por isso. Simplesmente que nós precisamos, se o teu sentimento de grandeza precisa ser redefinido como Jesus fez, a gente pode redefinir isso, mas os sonhos grandes e o sonho de grandeza e o desejo por coisas boas ou por sonhar não é pecado, é o desejo do Pai para você. Senão, Deus não colocaria ou daria uma visão para estes homens que eram magos, que não eram judeus, que não eram do povo de Deus, que não conheciam a Deus. Eram astrólogos naquele tempo, eram caldeus ou mesopotâmios, e que não cultuavam esse Deus, mas eles começaram a enxergar uma estrela, eles começaram a enxergar um sonho, e aquele sonho que eles enxergavam, com certeza, era o que Deus estava dizendo. E aqueles homens que eram ímpios, que não conheciam as histórias deveriam conhecer, mas não conheciam esse Deus verdadeiro, eles sabiam que tinha um sinal no céu, que um profeta ia nascer, e que Jesus, como um profeta, era um sinal de coisas boas. Que
ele libertaria os cativos, que ele daria vista aos cegos, que ele libertaria os oprimidos, que ele tiraria eles da prisão, que ele curaria os enfermos, que ele expulsaria os demônios, que ele vinha para que o povo tivesse vida e vida em abundância, que ele daria sim prosperidade, que ele colocaria e sustentaria e ajudaria a conquistar sonhos. Aqueles homens, aqueles magos ou aqueles astrólogos enxergavam naquela estrela, naquele sonho, uma mudança para o mundo. E eles andaram 6 meses, 8 meses no deserto, atrás de uma estrela, com os seus presentes, com os seus tesouros, porque Deus havia colocado no coração deles aquela necessidade de servir o teu filho, até que encontraram a estrela. E encontraram Jesus.